Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pingo nos Is para trazer aí aos nossos telespectadores, procurar esclarecer o que acontece no Brasil, no estado e também aqui na nossa região, de forma sucinta e também simples, para que todos acompanhem sobre política, economia, sobre a sociedade em geral. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre o meio ambiente, situações do nosso dia a dia que passamos aqui e vamos explicar o que acontece e o que podemos fazer para melhorar essa situação. Comigo aqui no estúdio hoje, Dr. Ricardo, professor de Direito Ambiental. E também temos a presença, mais uma vez, do professor Eduardo Guerini, cientista político, que vamos tratar esse assunto meio ambiente. Professor Ricardo, obrigado pela sua presença. E, claro, quando se fala em direito ambiental, a gente sabe dessa situação que passamos aqui na nossa região quanto ao meio ambiente, que é uma situação complicada para os governantes. Nós estamos aí, queria agradecer, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com os colegas, o professor Guerini, Carlos. Nós temos aí vários desafios na nossa região, municípios de um porte médio, região metropolitana, Balneário, Itajaí, problemas que não são só regionais, mas também são nacionais, globais, E é um assunto da maior relevância, agora que a gente está com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, os 17 objetivos, então a nossa região tem muitos desafios aí a acontecer. Nós passamos também recentemente por um Fórum Mundial da Água, nós estamos discutindo essa questão que até algum tempo atrás a água ela era interminável e agora peraí, vai faltar. Então o problema da água assim como toda essa discussão sobre clima, saneamento, doenças, gestão de resíduos, zona costeira, a nossa região, de novo, ela tem muitos problemas, muitas propostas e possibilidades. Então, é um grande laboratório. Nós tivemos aí, como você falou, o Fórum Mundial da Água em Brasília. Tivemos um fórum paralelo da sociedade civil e um fórum oficial. Então, tem debates muito interessantes no sentido de devemos fazer uma gestão mais participativa, comum desse bem, ou seria interessante esse bem se tornar um bem de mercado, algo privado, um produto a ser comercializado. Então, essa é uma divisão importante, não só no tema da água, mas Sim. em vários temas aí da questão ambiental. Mas para começar pela água, acho que a gente podia ver como que nossa região tem tratado esse assunto. Com certeza. Professor Eduardo Guerini, politicamente isso também é uma complicação, já que temos aqui na nossa região essa disputa também com a EMASA, com Águas de Camboriú, trata a água, Balneário trata o esgoto de Camboriú, não trata, é uma questão também política isso. De forma geral, a agenda da sustentabilidade é uma agenda já quase que rebatida por inúmeros governos. E o que se vê é que falta vontade política para os governos, até porque existe um elemento econômico sempre decisivo nessa atuação dos governos e que demonstra que todos esses problemas derivados dessa agenda da sustentabilidade, da agenda comum, eles têm um viés que muitas vezes leva à questão do mercado. O que é de responsabilidade da comunidade, o que é responsabilidade restrita ao mercado. Mas se fala muito em privatização dos espaços, privatização do espaço, do solo, a ideia da privatização do acesso à água, tanto que em Brasília, quando fizeram o Fórum Mundial das Águas, um dos problemas de Brasília é a falta rotineira de água, a estiagem prolongada, mas muito foi da ocupação desordenada dos mananciais de Brasília, assim como aqui em Santa Catarina. Se fala em problemas que vão se agravar, inclusive pelo crescimento desordenado, a falta de planejamento de longo prazo, algo muito comum que serve para todos os governos, à esquerda, à direita ou ao centro, mas fundamentalmente a questão da poluição ambiental. Então nós temos aí um problema desse crescimento econômico desmensurado, da falta de uma ação de regulação do Estado, apesar de uma legislação ambiental considerada avançada,
mas o que se vê hoje é descentralizar para os municípios algo que tem que ter uma matriz de planejamento comum para o Brasil, para o Estado e para o município. Isso não se vê. E retoma a questão central. Nós temos um processo de concentração da população no litoral catarinense, mas é no litoral brasileiro também. Sim. Então, a chamada concentração populacional, metropolização e a falta de políticas conjuntas tem produzido esses desarranjos regionais, micro-regionais, municipais, mas também políticos. E lembro que a agenda da sustentabilidade, ela remete a 1992, depois Rio +10, agora nós temos novos temas que são elevados à agenda de debate dos governos, mas o colapso ambiental é inevitável. E, professor, a questão do direito ambiental também é a ocupação do espaço, né? A gente vê, como o professor Guerini comentou, o litoral, não só Santa Catarina, nós temos um crescimento aqui em torno de 6 a 10% ao ano, que o pessoal que sai do oeste, do Planalto, para o litoral. E essa ocupação de solo também é preocupante, ainda mais essa questão de reserva de marinha, área de proteção ambiental, Mata Atlântica. Complicada essa situação aí. Eu queria só pegar o gancho do Guerini, no final, quando ele fala nesse colapso iminente. E eu estou de acordo com ele, eu acho que a gente tem que usar isso de uma forma construtiva. Então, de fato, existe uma situação aí de quase colapso e fica cada vez mais complexo entender a questão ambiental, que você tem que pensar direito, economia, sim, política, né? Cultura, demografia, meteorologia, então é difícil. Tudo é complexo. Complexo. Por outro lado, nunca se falou tanto sobre isso. Então nós temos lá na universidade um laboratório de cidadania e sustentabilidade. O que eu acho? Eu acho que a saída para a gente tentar ser um pouquinho otimista, casar o realismo com um otimismo, não ser só otimista nem só pessimista, mas as duas coisas juntos, seria um otimismo realista, é o seguinte: quem faz a diferença é a cidadania organizada, que a gente chama de controle social. Então isso vai envolver, por exemplo, e aí nós deixamos aberto aí a comunidade participar, laboratório de cidadania e sustentabilidade. O nosso foco nós como professores, nós temos a obrigação de estar produzindo informação, pesquisar, estar antenados, mas quem faz a diferença é a sociedade civil organizada, cobrando dos seus gestores, conscientizando os empreendedores, os construtores. Na cidade como Balneário Camboriú, você tem que conversar, todos esses atores que tradicionalmente não se falam muito, então ONGs, construtores, tem que estar na mesma mesa. Ou falam em linguagens diferentes, né? O Estado tem a obrigação de fazer uma vontade geral, que não seja só de um determinado grupo, desse ou daquele. Isso a gente ainda não tem, em poucos casos, na história do Brasil. Vou te dar um exemplo. Nós temos lá no nosso grupo um pesquisador, um engenheiro especialista no tema do controle social de políticas de saneamento. Então, o que a gente tem hoje? Essa febre de privatização do serviço público. Sim. De saneamento. Saneamento e água. E aí, claro, eles querem cobrar. É o interesse do lucro, então tudo certo. O que o Estado tem que fazer? Equacionar esses interesses. Então, a gente vê hoje que países desenvolvidos que fizeram esse caminho já estão voltando a estatizar os seus serviços. Não porque o estatal seja muito melhor, sim, é porque o privado não investia, ele queria lucro. Foi o que aconteceu em São Sim. Paulo. São Paulo tem pouca água? Talvez não, mas foi mal gerida. A empresa de abastecimento, a Sabesp, começou a ser ações em bolsa, enfim, ela não foi totalmente privatizada, mas a lógica já deixou de ser investimento no bem comum. Foi para o capitalismo já. Com uma finalidade de lucro. E isso não é interessante nem para o próprio capitalismo, na medida em que você não vai ter atividade produtiva decente sem água. Então, o que é interessante? Que os atores desse capitalismo, a sociedade civil, com transparência, o que a gente vê hoje? Sem cidadania, sem transparência, não tem direito ambiental. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Você falou do Código Florestal. Foi um retrocesso. A gente está deixando de proteger. Nós temos nós temos uma política de recursos hídricos muito interessante, que fala em pensar o território além do município. Tá? Porque realmente você não tem como pensar a bacia do Rio Itajaí
53 municípios, se cada um tiver uma política diferente, é o que o Guilherme estava colocando, aí vira um caos. Começa lá em cima, Rio do Sul vem descendo. Tem que ser uma política comum, e nós temos uma lei para isso. O que falta? Sociedade civil organizada e vontade política. Os governantes, seja A a Z, não tem exatamente interesse nisso, porque o município Blumenau está com um partido e Itajaí está com outro partido, eles não são muitos amigos. Vai para o lado político e não... E aí você não tem a gestão do bem comum. A lei é boa. O que a gente precisa? Cidadania. Como que a gente transforma isso? Criando e fortalecendo lideranças. Eu diria que o Brasil, nós temos um déficit histórico, e é onde a gente está focado lá no nosso projeto, de lideranças, que né? Claro, a universidade tem o seu dever de fazer esse papel, formar líderes, né? Mas a gente tem que formar líderes da sociedade civil. Para atuarem na sociedade civil com uma capacidade ativa e altiva, porque assim, ele está empoderado nesse sentido. Isso. E acho que essa questão do professor Ricardo é importante, porque é dar empoderamento à sociedade para que ela seja precursora da execução das políticas, porque um gestor, um parlamentar, ele está interessado em projetos de poder, e projetos de poder muitas vezes são financiados por interesses que não são coletivos, não são republicanos. Vou usar um termo bem geral que todo mundo conhece, nada republicanos. E a lógica mercantil, ela busca sempre novos mercados. Então, o mercado de resíduos, o mercado de tratamento de esgoto e água, saneamento, tudo isso passou a ser interessante para determinados grupos econômicos e isso foi colocado na pauta política do dia, porque daí você cria o problema e já vem com a solução. E grande parte disso, obviamente, requer uma cidadania ativa, um protagonismo dos atores e, ao mesmo tempo, uma regulação mais efetiva por parte dos órgãos de fiscalização, que muitas vezes são omissos. Com certeza, até, professor, eu vou pedir para o próximo bloco a gente já falar nesse assunto, como o professor Guerini falou, essa questão o político, ele quer o lado político dele, não pensa também no bem do próximo. A grande maioria que está acontecendo é isso aí. Então a gente vai discutir no próximo bloco, a gente vai para o nosso apoio cultural, sobre essa questão, né? A política, o gestor, a questão aí também dessa participação da população, como disse o professor Ricardo, a criação de líderes, mas líderes atuantes. É o assunto para o próximo bloco aqui no Ping nos Is. Não sai daí, a gente vai para o apoio cultural, volta já já.